Boa noite, classe. Vamos lá então para a próxima aula. Hoje a gente vai estar começando um tema novo, que é o tema liderança. Um tema que acredito que desperta o interesse de todo mundo, porque todos os contextos de trabalho, contextos sociais, envolvem a questão da liderança. E é uma coisa então fundamental para que vocês aprendam o que é a liderança, então aprenda a definição de liderança. E, posteriormente, a gente vai ver os 3 principais estilos de liderança que a gente tem hoje, né? E anteriormente também, porque existem vários estilos de liderança que foram estudados de acordo com a maneira que o líder se comporta no ambiente de trabalho em relação aos seus funcionários. Então, dentro de todas essas formas, inúmeras maneiras que o líder trata seus colaboradores, foram designados, então, 3 principais estilos de liderança. Mas vamos começar do início, então, definindo o que é o tema liderança. Bom, com o advento, então, da teoria das relações humanas, com a questão da competitividade de mercado, de cada vez mais as empresas estarem investindo nas pessoas, no desenvolvimento de pessoas, na retenção de talentos, na adaptação de pessoas ao ambiente de trabalho, né, desenvolvendo cada vez mais a sua gestão voltada para as pessoas, surge o tema de liderança. Então, a liderança está completamente ligado a forma como uma organização conduz os seus negócios, conduz as pessoas. E a gente sabe, então, que isso está completamente ligado aos resultados da empresa, né, à motivação, à própria motivação dos colaboradores, né, em que a motivação está ligada ao desempenho. Porém, o líder pode fazer muitas coisas, né, para estimular, para incentivar as pessoas e ter uma consequência, então, de motivação em relação a cada um. Bom, liderança, nas palavras de Cavianato, é um processo de conduzir um grupo de pessoas. É a habilidade de motivar e influenciar os liderados para que contribuam da melhor forma com os objetivos do grupo ou da organização. Uma outra definição do Cavianato, de 1999, do livro Gestão de Pessoas, página 558, é que liderança é uma influência interpessoal exercida numa dada situação e dirigida através do processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Bom, pessoal, vocês devem ter observado que existem várias definições de liderança, né? Eu trouxe para vocês aqui uma definição do Cavianato porque é um estudioso que a gente já está embasando, né, a nossa ementa e as nossas aulas aqui para vocês. Dentro de todas essas definições, vocês sempre vão encontrar a palavra habilidade anterior, porque o líder realmente é um cara que precisa ter habilidade para influenciar pessoas. Eu recomendei para vocês aquele livro, O Monge e o Executivo. Ele conta uma história e vocês conseguem compreender o que é uma essência de um bom líder, o que é ser um bom líder, quais são as características, o atributo de um bom líder. Então vocês querem entender a essência do que é ser um bom líder e querem se tornar bons líderes, porque a gente não precisa ser só líder em relação ao trabalho, mas a gente pode ser um líder na nossa vida profissional, na nossa vida social, na nossa família. Leiam esse livro, né? Um livro pequeno que é muito fácil de vocês encontrarem, né? Relativamente barato também, e vocês vão ter uma compreensão assim fantástica em relação a esse tema através de uma leitura bastante leve, mas bem assim fundamentada e significativa. Bom, eu prefiro então definir liderança, já pegando essa definição do Cavianato, eu vou definir liderança para vocês de acordo com o livro O Monge Executivo. Liderança é a habilidade de influenciar entusiasticamente as pessoas rumo a um objetivo que é comum a todos. Ou seja, influenciar as pessoas, podemos dizer que não é tão difícil assim. Só que existem influências positivas e influências negativas. Uma maneira de influenciar uma pessoa de uma maneira positiva é influenciar a pessoa através de uma comunicação assertiva, de um respeito, da educação, né, de valores significativos. E uma influência negativa seria influenciar a pessoa através do poder, do mando, da coerção e da punição, que não é a nossa proposta aqui, desde o início, certo? Então vamos pensar assim, que existem pelo menos 2 maneiras de influenciar as pessoas, pela autoridade e pelo poder.
Se a gente pensar então na influência das pessoas em relação à autoridade, é quando a gente leva as pessoas a fazer o que a gente quer, o que a gente espera, por causa da nossa influência pessoal. Porque as pessoas veem o significado em nos seguir, porque as pessoas veem o significado em realizar o trabalho, em desempenhar suas tarefas. Não precisa de ninguém ficar ali mandando e apontando o dedo e falando faz isso, faz aquilo. As pessoas já sabem o que tem que ser feito e elas fazem de maneira muito espontânea e bastante significativa pela influência pessoal do líder. Se a gente pensar num líder aí universal, que deixou bastante referências para nós, a gente pode pensar em Jesus Cristo, por exemplo, né? A gente pode pensar em Madre Teresa de Calcutá, a gente pode pensar em várias outras figuras aí que desempenharam esse papel de liderança, em que as pessoas seguiram essas pessoas através da sua influência pessoal de uma maneira significativa, em que eles em nenhum momento obrigou as pessoas a seguirem. E que também eles cobravam, davam sermões, porém, né, tudo através de uma comunicação assertiva, de uma comunicação clara e de uma comunicação educada, sem ferir ou sem agredir o outro. Quando a gente influencia as pessoas através do poder, é o oposto de influenciar as pessoas através da autoridade e fazer as pessoas nos seguirem por causa da nossa influência pessoal. Influenciar as pessoas de uma maneira negativa, então, é a influência pelo poder, em que a gente leva as pessoas a fazer o que eu quero, mas porque elas sentem medo de perder o emprego, porque elas sentem insegurança, porque a questão do medo está presente na rotina de trabalho delas. Ou seja, nossa, e se eu não fazer o que o meu líder está fazendo, está falando, né, o que vai acontecer? Eu vou ser demitido? Né? Será que amanhã eu vou ter meu emprego? Então as pessoas sentem medo. Então essa é a influência pelo poder. E a gente sabe que quando as pessoas são influenciadas pelo poder, isso gera uma série de consequências negativas. E às vezes a pessoa está presente naquele local de trabalho porque ela precisa do trabalho, né? Mas a vida mental dela não é nada saudável, porque ela sente medo, ela sente insegurança, ela sente ansiedade. O fato de influenciar então as pessoas pelo poder, né, pela coerção, pela punição, né, é uma consequência assim, muito ruim para a vida de cada um, para a questão da saúde mental e para a qualidade de vida. Bom, então, pessoal, nós definimos o que é liderança, a habilidade de influenciar as pessoas entusiasticamente rumo a um objetivo comum a todos. A gente precisa internalizar isso e entender bem que o líder ele tem dois polos distintos. De um lado, ele tem o quê? Todo o processo. O líder tem que manter a questão dos resultados, da produtividade, o alcance de metas e resultados. Porém, quem que vai fazer com que esses métodos, ou com que esses resultados, essas metas sejam alcançadas? É o outro polo, que são as pessoas. Então, o líder, de um lado, ele tem os processos e ele tem as pessoas. Um bom líder é o cara que busca o equilíbrio entre isso, né? O líder que foca muito em processo, em produção, em meta, em resultado, e não dá atenção e não desenvolve as pessoas, com certeza ele não vai ter resultados estáveis e confiáveis a longo prazo, né? O seu setor vai ser uma rotatividade grande, um índice de ausência, de faltas, de absenteísmo, né? De falta de comprometimento muito grande. Então o líder ele tem que ter claro que de um lado ele tem os processos para cuidar, com certeza, e isso é esperado por parte dele, porque ele é responsável pelo sucesso da organização ou também pelo insucesso da organização. Ele é responsável por planejar, ele é responsável por executar a tarefa, ele é responsável por incentivar as pessoas, ele é responsável por estimular as pessoas, e esse é o papel de um bom líder. Então, na definição de liderança relacionado ao livro Monge Executivo, o líder é aquele que tem habilidade, não esqueçam isso, quando vocês forem definir o termo liderança, sempre começam com a palavra habilidade, porque é a habilidade de influenciar as pessoas entusiasticamente, de uma maneira motivadora, né, rumo a um objetivo que é comum a todos. Mas influenciar as pessoas pela autoridade, porque as pessoas veem o significado em nos seguir, em fazer aquilo que é proposto, que é esperado por parte delas. Certo? Então definimos o que é liderança, definimos então o que é autoridade, o que é o poder, e isso faz toda a diferença no dia a dia, no comportamento relacional do líder, porque isso está ligado ao que? A satisfação das pessoas, a motivação das pessoas e, consequentemente, a resultados mais positivos ou não.
Então, o líder é aquele que precisa buscar o equilíbrio entre os processos e as pessoas. Claro que ele tem que manter todo o setor de funcionamento, né, todos os resultados serem alcançados, as metas serem alcançadas, porém ele precisa entender que de outro lado ele tem as pessoas, e sem as pessoas os resultados nunca serão alcançados de uma maneira efetiva ou não tanto significativa como a gente espera, né, no nosso contexto atual, né, que é formar bons líderes e pessoas que realmente desenvolvam outras pessoas, que formem novos líderes, que valorizam as pessoas, porque isso está ligado ao quê? À qualidade de vida de cada um. E o líder tem um papel fundamental na qualidade de vida das pessoas também. Ok? Na próxima aula nós vamos falar dos 3 estilos de liderança: autoritário ou autocrático. Isso não quer dizer que o autoritário e o autocrático se confunde com aquela questão de influência pessoal em relação à maneira de influenciar as pessoas pelo poder. Então nós vamos... Bom, pessoal, nós então definimos o que é a liderança, e na próxima aula nós vamos ver os 3 principais estilos de liderança: autoritário ou autocrático, democrático ou laissez-faire, que é o líder liberal, certo? Então nós vamos definir cada um desses estilos e falar para vocês o que é o ideal, buscar o equilíbrio entre esses 3 estilos, quais as consequências que um ou outro pode acarretar para as pessoas e para o contexto de trabalho. Pessoal, lembrando mais uma vez que vocês precisam participar dos fóruns, né, tirando dúvidas, fazendo perguntas, colocando sugestões ou mesmo críticas para que a gente consiga crescer junto. O fato de vocês apenas assistirem às aulas não são suficientes e são computados como falta. Então vocês precisam participar dos fóruns para que vocês tenham aí a presença garantida, ok? Então, além da participação dos fóruns, lembrando, leiam esse livro, O Monge Executivo, que vai ser fantástico, não só para vocês compreenderem um tema, mas para vocês crescerem também enquanto líderes nas suas próprias vidas pessoais aí. Legal? Boa noite e até a próxima aula.